Fala galera, professor Rian Gerais na área, mais uma questão de língua portuguesa para você intensificar esse estudo. Hoje tratando do assunto figuras de linguagem. Galera que vai fazer prova da Polícia Civil aí, ó, IBFC, banca do concurso desse ano. Vamos lá, intensificando o assunto que está no seu edital. Ao utilizar a palavra cordeirinho em as lágrimas diminuíam a testosterona em seu organismo, privando da natural agressividade do sexo masculino, transformando-o num cordeirinho. O narrador utiliza a linguagem conotativa por meio de muita informação, né? Vamos por parte, vai. Primeiro que ele fala que usa a linguagem conotativa. Linguagem conotativa é aquela em que eu trabalho a linguagem de uma maneira manipulada, ou seja, a palavra fora do seu sentido real. Eu estou trabalhando uma linguagem em que o contexto determina um valor diferenciado para essa palavra. Quando eu falo em figura de linguagem, eu estou trabalhando a figuração, ou seja, uma associação, uma relação de valores de uma palavra com um sentido diferente dentro daquele contexto. Vamos dar uma olhadinha. Eu quero saber o valor da palavra cordeirinho aqui. Me ajudem. Privando da natural agressividade do sexo masculino, transformando num cordeirinho. Esse homem está sendo transformado num cordeirinho. Vejam só. Cordeirinho, na verdade, está sendo transformado num animal? Não. A utilização do termo cordeirinho é para fazer associação, relação, comparação com um animal dócil, tranquilo. Esse homem agressivo, típico do sexo masculino, a agressividade, passa a ser um cordeirinho, ou seja, uma pessoa tranquila. Eu estou relacionando, comparando o homem com um cordeiro, um animal que tem como característica a suavidade, a tranquilidade. Ou seja, essa comparação implícita entre o homem e o cordeirinho determina a figura de linguagem mais tradicional que nós temos na língua portuguesa, que é qual? A metáfora. Metáfora é uma comparação. É como se eu dissesse assim, nossa, essa menina é uma flor. Quando eu digo que ela é uma flor, eu não estou falando simplesmente que ela é uma planta, um vegetal, não. Ela é uma flor, eu estou falando que ela é cheirosa, eu posso dizer que ela é sensível, delicada, bonita. Comparar de maneira implícita a mulher e a flor, vejam, ela não é cheirosa como a flor, ela não é sensível. Eu não estou apresentando uma comparação explícita. Vejam que eu não tenho conectivo como e eu também apresento de maneira comparativa dois elementos diferentes. Nesse caso, o homem e o cordeiro. Essa é a ideia da metáfora. A comparação de dois elementos diferentes, por analogia, sem o conectivo. Por isso que a resposta é letra A. Bom, não vamos simplesmente dar uma resposta tendo outras opções de figuras de linguagem que muitos não conhecem. Vamos por parte? Vamos analisar as outras? Metonímia. O que é metonímia? Metonímia muita gente confunde com a metáfora. Quando eu falo em metáfora, eu estou falando o quê? Em comparação. A metonímia não é uma comparação, mas sim uma associação de valor. Você conhece muito bem, por exemplo, o exemplo clássico de ele foi ali tirar uma xerox. Você não tira uma xerox, você tira uma fotocópia. A utilização do termo xerox, que na verdade é a marca da fotocopiadora em que se tira essa fotocópia, nesse caso, essa associação que faz você remeter a ideia da fotocopiadora é a metonímia. Eu bebi um copo d'água. Você não bebeu um copo d'água, você bebeu a água contida no copo. Minha mãe é especialista em pratos italianos. Ela não faz o prato, ela faz a comida que vai no prato. Essa relação que faz com que você entenda diretamente a mensagem, mesmo sem a utilização das palavras com o seu valor tradicional, isso é a metonímia. Não comparação, mas associação de valor. Ficou claro isso? Não confundam com a metáfora. Antonomásia, também chamada de perífrase. Vocês já ouviram falar? Qual é a cidade maravilhosa? O Rio de Janeiro. Qual é a cidade de luz? Paris. Quem é o rei do futebol? Pelé. A rainha dos baixinhos? A Xuxa. Se eu falar o rei do futebol deu uma entrevista, você já associa diretamente ao Pelé. Essa expressão que substitui o nome de um lugar ou de uma pessoa é o que nós chamamos de antonomásia ou perífrase. Nesse caso, expressões que podem substituir nomes de pessoas ou de lugares. Ficou claro isso? Mais uma figura de linguagem. Apóstrofe. Apóstrofe é um elemento que você utiliza de uma maneira para invocar alguém ou alguma coisa. Por exemplo, na oração Pai Nosso, você sabe, Pai Nosso que estás no céu. Pai Nosso não é a pessoa a quem eu estou, não é o ser a quem eu estou me dirigindo. Ave Maria, estou me dirigindo a ela. Qualquer expressão que você invoca alguma coisa ou alguém é um exemplo de apóstrofe. Já a ironia é uma situação em que você apresenta um enunciado
com um conceito paradoxal, ou seja, contraditório, que guarda consigo uma crítica. Como é que isso funciona? Você fala assim, nossa, ele é sutil como uma jamanta. Quando eu falo que ele é sutil como uma jamanta, há uma contradição. Mas essa contradição é apresentada de maneira explícita para apresentar uma crítica. Quando eu falo que ele é sutil como uma jamanta, você está sendo exatamente irônico, porque, na verdade, se ele é sutil, nunca poderia ser como uma jamanta. Eu estou dizendo exatamente o contrário, fugindo do padrão tradicional da ideia de sutileza. Ficou claro isso, gente? Sempre vai guardar na ironia o tom irônico. Por exemplo, se você falar assim, nossa, ele é um ótimo motorista. Você também está sendo irônico. Mas nesse ótimo você só percebe pela entonação. Um ótimo motorista. Quer dizer que é horrível, mas você só percebe isso pela entonação, pela expressão. Agora, na escrita, devem estar presentes quem? Os elementos em que você vai mostrar que há, na verdade, uma ideia contrária, guardando a crítica por trás dela. Ficou claro isso, gente? Bom, a resposta é a letra A, porque a ideia de cordeirinho traz a ideia de uma pessoa tranquila, uma pessoa serena e não agressiva, como a ideia do homem é apresentada na frase do texto. Ficou claro isso, gente? Bom, mais uma questão apresentada, mais uma questão resolvida. No próximo encontro, traremos mais uma questão de língua portuguesa para ajudar vocês nos estudos de vocês. Ok, galera? Um grande abraço, até a próxima.